A casa do meu pai tem muitas moradas. É óbvio que você já ouviu essa citação da Bíblia. Eu vou dar o meu ponto de vista depois da vinheta. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Primeiramente, quero dizer algumas coisas. Bom, gente, eu tenho um pouco de transtorno de atenção, tá? Um transtorno de déficit de atenção. Então, eu tenho muita dificuldade em estudar, gravar, enfim, coisas, né? E aí, uma das coisas que eu percebi é que no meio dos vídeos, talvez eu me perdia em algumas partes, misturava alho com bugalho, e aí o vídeo não saía tão do jeito que eu imaginava que ele deveria sair, tá? Então, o que eu fiz? Criei um roteiro para não tentar não me perder muito naquilo que eu quero passar para vocês. Então, o que acontece? Primeiro eu tenho a ideia e ponho no papel essa ideia, tá? E aí, só que na hora de gravar, eu não gravava com esse roteiro, né? Eu não gravava tudo nada, ficava tudo na minha mente, que só que aí eu acabava esquecendo, coisas que eu tinha que falar no vídeo não falei, coisas que eu não precisava falar e falei, né? Então, infelizmente eu não vou continuar fazendo os vídeos inteirinho, tá? Talvez o material vai ser melhor, tá, gente? Talvez o material vai ser melhor. Mas a gente vai testando. Se vocês não gostarem desse jeito, preferir a coisa mais maluca do jeito que era antes, vocês escrevem aí, dá um toque aí que a gente volta a fazer do jeito que era. E por isso, logicamente, que eu tô de óculos, né? Eu vou seguir um roteiro, então muitas vezes eu vou precisar ler o que eu escrevi para eu não me perder, tá certo, gente? Mas valeu, vamos pro vídeo agora. A gente sabe que Jesus naquela época falava por parábolas com aquele povo, né? Eu penso que Jesus falava por parábolas porque talvez o povo não tivesse um entendimento se ele falasse de uma maneira mais aberta sobre projeção astral, espiritualidade, vida extrafísica, como a gente está falando aqui hoje, né, gente? Então talvez o povo daquela época não iria entender o que Jesus falava. Então Jesus falava muito por parábola. E quando ele fala, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu pego dois trechos. Ou ele poderia estar falando ali sobre vida após a morte, tá? Que depois da morte a vida continua do outro lado e a casa seria o outro lado, né? Várias dimensões. Ou ele poderia estar falando, que eu penso dessa forma, tá? Na verdade eu pego as duas partes, mas nesse vídeo eu vou me apegar a essa segunda parte, que é dizer que não existe só vida aqui na Terra, que não existe só vida nesse orbe, que existe vidas em vários locais. Mas se naquele tempo as pessoas não tinham compreensão do ser em si, e Jesus veio para trazer esse amor ao próximo, trazer uma compreensão espiritual de verdade, imagina se essas pessoas soubessem ou tivessem o conhecimento, assim como nós não temos hoje cientificamente comprovado, mas o conhecimento de vidas extrafísicas, de vida extraterrestre. Mas e aí? Existe ou não existe vida extraterrestre? A espiritualidade, ela não tem uma resposta única, uma resposta universal para isso. Porque isso envolve uma questão religiosa, uma questão de crença, tá? E muitas vezes não é porque você é espiritualista que você não tem religião. Muitas vezes é através da religião que você se encontra com a espiritualidade. Então você ainda traz os dogmas daquela religião que você tem, e aquela religião não permite que você vá além daquilo, tá bom?
Mas eu vou dizer no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Eu acho que seria muita presunção nossa achar que um universo, que tudo que a gente já explorou do universo, com toda a tecnologia que nós temos, só foi 3% de tudo que existe no universo. E o nosso velho amigo carro passando aí. Então, nós conhecemos 3% de todo o universo. E olha que a gente conhece bastante. Então seria muita presunção nossa achar que só existe vida inteligente aqui. Não tem como. E eu queria fazer uma separação aqui. Quando eu falo no início do vídeo assim, esse canal fala de espiritualidade, projeção astral, vida extrafísica e também vida extraterrestre, que extrafísica é diferente de extraterrestre, mas engloba também. Por que que engloba? Porque extraterrestre é tudo que não é da Terra, né? Então tudo que não é da Terra é extraterrestre. E extrafísica é a vida fora da matéria, fora do físico, né? E muitas vezes uma vida extraterrestre é extrafísica também. E eu vou explicar para vocês isso durante o vídeo, tá? Então, eu acredito sim que exista tanto a vida extrafísica quanto a extraterrestre física como nós, tá? Acontece que nós não conhecemos ou eles não querem se apresentar para a grande maioria, por vários aspectos. Mas eu acredito que sim, que exista vida extraterrestre, vida inteligente como nós, né? E acredito que exista vida extraterrestre mais atrasada que a nossa. Porque nós, culturalmente, tecnologicamente, nós chegamos a um ponto de evolução que, se você for analisar lá do início dos tempos, nós somos muito mais avançados, né? A gente conhece o fogo, fez a roda, energia elétrica, tá, lógico. Isso é um outro assunto que é por indução, mas nós evoluímos. E eu acredito que exista planetas, informações de criaturas, seja ela humanoides, ou seja lá de que forma, mas de que seja inteligente, que ainda elas estão na época que nem descobriu ainda o fogo, de tão atrasada que elas estão. Mas eu acredito que exista vários tipos de realidade. Você já pensou, você está assistindo um vídeo nosso aqui, ou um outro vídeo no YouTube, de repente vem uma chiadeira. Vou tentar colocar esse efeito no vídeo. A tela do vídeo começa a sair fora do ar e entra a imagem de um ser extraterrestre. Olá, terráqueos. Eu sou o Etevaldo, sejam bem-vindos ao nosso canal, um canal que fala de vida humana, do jeito que vocês nunca conheceram. Não, falando sério agora, você já pensou se... O que aconteceria, principalmente com as religiões, se publicamente fosse apresentado para nós uma vida extraterrestre inteligente? Vocês têm noção do que isso ocasionaria dentro da sociedade, dentro da religião? Mudaria todo um contexto. Eu, particularmente, para mim, os principais governos, isso a gente já sabe por murmurinho, a gente já ouviu falar que tem a Área 51 lá nos Estados Unidos, lá, enfim. Mas, além disso, eu acho que tem coisas mais
mais sérias, mais concretas sobre isso, mas eu acredito que tanto os principais líderes religiosos quanto os principais países, os principais governos já sabem sim, tá? Já sabem sim confirmadamente que existe a vida extraterrestre, e não só sabem, como devem ter algum tipo de trato com esses caras. Não um trato maléfico, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, de preparar a humanidade para esse momento, para esse encontro. Porque, veja só, vamos ver pelo lado religioso só, tá? O que pode acontecer? Algumas religiões podem se adaptar a esse novo tipo de conceito. Existe vida fora da Terra, a gente já teve contato. Pela religião mudaria muita coisa, mas algumas religiões poderiam se adaptar. Algumas religiões podiam se adaptar. Outras religiões, eu acho que deixaria até de existir. Particularmente acho, tá? Outras religiões, sei lá, seriam desafiadas. Não sei, tem aquela época da Inquisição lá que o pessoal queimava as bruxas porque falava demais ou porque fazia previsões, não sei mesmo exatamente por quê, tá? Não sei, por algum motivo desses aí, mas enfim, só de você ter um contato com os mortos antigamente, é como se fosse hoje, só de você ter um contato antigamente com mortos, com seres de outras dimensões, você era colocado na fogueira, era queimado como um bruxo. Você imagina você falar que você é brother de um ET. E algumas religiões eu acho que seriam forçadas até a reescrever suas bíblias, né? Quando eu falo bíblia, é suas doutrinas, suas formas de culto, suas formas de crença, enfim. É uma coisa até complicada de imaginar que precise ter esse tipo de mudança. É engraçado, né? Como que o ser humano não consegue enxergar o egoísmo, né? Não sei se é o egocentrismo, se é o egoísmo, não sei o que eu posso dizer, mas achar que esse universo é tão grande que só vai ter vida aqui, que nós somos os seres únicos, né? Somos aí os alecrins dourados. Na verdade, eu acho que nunca essa ideia de sermos só nunca deveria ter existido. Diz Geraldino que lá para 2057 teremos o primeiro contato. Será, seu Geraldino? Quem não conhece Geraldino ele foi um dos seguidores de Chico Xavier. Diz que essa é uma conversa entre eles dois. Eu não ponho a mão no fogo, mas também não tiro a mão do fogo, tá? Não sei. Se eu ouvisse Chico falando, talvez, não sei, mas eu acredito que vai acontecer. Mas não que tenha uma data exata para isso, né? Eu acho meio, como diz, arriscoso você cravar uma data. Vou cravar uma data para isso, vou cravar uma data para aquilo. Eu acho meio perigoso. Mas eu acredito que sim, que vai ocorrer esse encontro aí, físico, né? Esse encontro em massa, tá? Porque esse encontro já acontece. Esse encontro já acontece de forma individual com algumas pessoas, tanto de uma forma física, como de uma forma por projeção. E aí que tá. E é por isso que eu tenho certeza na existência dos caras. Mas e para a sociedade, o que mudaria isso? Então, além da parte da crença, da religião, essas coisas, eu acho que a descoberta da vida extraterrestre mudaria o prisma de vida, da visão do ser humano sobre o seu lugar no universo, né? E assim, alguns entenderiam que isso seria benéfico, pois a gente estaria fazendo um intercâmbio interplanetário, talvez aprendendo mais com eles do que eles com nós, talvez eles se vejam
se vejam neles, eles no passado, ou seja, nós já fomos iguais a eles, hoje a gente é mais avançado. Mas enfim, talvez tenha essa troca cultural, né? Esse intercâmbio cultural em tecnologia, em cultura, enfim, até em conceitos, né? Em moralidade, né? Às vezes o que a gente acha super moral lá é uma coisa que não faz sentido, né? Então essa troca seria, algumas pessoas viriam como benéficas, porém outras pessoas talvez poderiam entrar até em um choque, com medo, porque assim, muitas vezes o ser humano ele não se põe nem à prova se ele é capaz de tal coisa ou não, por medo ele se trava. Então às vezes ele não daria nem a oportunidade dele conhecer essas raças, porque teria medo, né? Medo desse contato, medo, enfim, nem todo mundo está preparado para isso. Até mesmo, gente, porque assim, eu vou tentar, quando eu for falar das raças, tentar colocar algo que a gente tenha de ilustrado já na internet, alguma coisa desse tipo. Mas assim, quando a gente fala em vida inteligente, a gente se coloca na imagem do ser humano, né? E muitas vezes não é assim. A vida ela existe de várias maneiras. E aí você vê como é que uma pessoa fechada, não estando aberta para vários tipos de assunto, se encontrar com um felino, com um insetoide, né? Com um reptiliano, com um draconiano, com um arcturiano, enfim. Porque muitos deles não têm aparência humanoide. Mas isso não quer dizer que moralmente sejam seres ruins, que moralmente sejam seres que veio para dominar, veio como classe dominante e dominar a Terra. Não tem nada a ver isso. Logicamente, como no universo, como aqui na Terra, todo o universo também é feito do bem e do mal, da moralidade e da imoralidade. Então, do mesmo jeito que tem seres que estão aí preocupados no amadurecimento do universo, do nosso amadurecimento como sociedade, como criação humana, não só como criação espiritual, que também são mais espiritualizados que nós, tá? Mas também existem seres que não, que também acredito que tem acordo aqui com essa galera, alguns deles. E também acredito que sim, que tenha tanto os seres benéficos como os seres maléficos, né? O bem e o mal vai estar em tudo no universo. Eu acho que esse equilíbrio faz parte do objetivo da vida, tipo, do sentido da vida, sabe? Não pode tudo ser só bem, também não pode tudo ser só mal, tem que ter um equilíbrio, até mesmo porque se não existir o mal, você não vai saber o que é o bem, né? E vice-versa. Olha, eu fugindo do assunto de novo, tá vendo por que tem que fazer o roteirinho? Por causa disso aí, já ia saindo do texto. Mas enfim, acredito sim que exista. E aí muitas pessoas não vão estar preparadas. Voltei para o assunto, tá? Muitas pessoas não vão estar preparadas e vão se fechar, causando medo, etc. e tal. Então esse é um dos meus pontos de vista em questão do impacto da descoberta da vida extraterrestre confirmado, tá? Dentro da sociedade. E quais que são as raças mais conhecidas dentro da espiritualidade? Não existe assim uma lista oficial, tá? Não existe uma lista oficial de extraterrestres ou seres interplanetários dentro da espiritualidade. Mas eu vou dizer alguns, e alguns não vão ter forma nem humana, tá? E eu vou colocar essas imagens enquanto eu estiver falando o nome deles. Mas é o que está na internet aí, e vamos lá. Para não ficar muito extenso, eu vou falar 4 raças, as mais conhecidas. Algumas eu já tive contato em projeção astral, tá? E eu vou começar com os Pleiadianos. Os Pleiadianos
é uma raça que supostamente vem das estrelas do aglomerado das Pleiades, né? Que seria um centro de luz e energia. Eles são frequentemente relatados como seres altos, magros, com a pele clara, que teriam uma sabedoria avançada e uma conexão com a natureza. Então, assim, os pleidianos, talvez dentro do nosso entendimento como ser com vida, eles é o que se parecem mais com nós, assim, né? Eu tive a oportunidade em algumas projeções, mas na minha primeira projeção foi com o pleidiano. Aquele ser que eu falo, que eu vejo a meia altura, hoje eu sei que é um pleidiano, mas isso demorei muitos anos para descobrir isso. Eu queria que ele fosse uma entidade do candomblé, da Umbanda, mas não, na verdade era um extraterrestre pleidiano plasmado ali na minha frente. O próximo são os Arcturianos, outra raça que supostamente viria do sistema estelar chamado Arcturus. Estão a cerca de 36 anos-luz da Terra. É longe pra caramba, hein, gente? Eles são retratados como seres altos, magros, com a pele azul ou verde, que seriam altamente evoluídos espiritualmente e tecnologicamente, né? Aí temos os Sirianos, que é uma raça que vem do sistema estelar de Sirius, que fica a cerca de 8,6 anos-luz da Terra. Eles são retratados como seres humanoides, tá? Com a pele clara, que seriam altamente evoluídos espiritualmente e com a tecnologia avançadíssima, tá? E os Greys. Greys também eu tive a oportunidade de ter contato, tanto os altos como os baixos, tá? Tive uma experiência com 3 Greys altos e pareciam ser médicos. Eu vou tentar achar alguma foto parecida com o que eu vi, porque não era aqueles Greys do rosto lisinho, não. Eles eram Greys mais senhores, assim, eu não sei explicar. Vou ver se eu acho alguma coisa parecida com isso, tá? Os Greys são um tipo de extraterrestre que frequentemente são relatados em culturas populares, tá? Com corpos pequenos e magros, cabeças grandes, olhos grandes e escuros. Algumas teorias sugerem que eles seriam seres evoluídos tecnologicamente, enquanto outras pessoas especulam que eles poderiam ser seres interdimensionais ou criaturas não físicas. Pode ser não física, viu, gente? É importante ressaltar que essas teorias são baseadas em evidência, pessoal. Não tem nada comprovado cientificamente. Eu estava lendo isso, tá? Não são nada comprovado cientificamente essas 4 raças. Eu, Fábio, já vi, então não preciso de comprovação da ciência, tá? Mas tem gente que precisa e eu respeito isso e tá tudo certo. Mas e dentro da espiritualidade, o que fala? A gente tem que ter medo dos extraterrestres, não tem que ter medo, os caras são gente boa, os caras não são. Olha, não existe uma resposta cravada, um conceito único sobre isso aí, tá? Mas meu modo de ver é o seguinte: você mora num bairro perigosíssimo, né? Onde existe várias pessoas que não têm a moral muito legal. Você é uma pessoa do bem, logicamente que você precisa ter sua vida. Então você vai deixar de viver por causa disso? Não, você não vai deixar de viver, você só vai tomar mais cuidado, né? Então assim eu penso. Eu acredito que uma boa parte dos extraterrestres são seres do bem. São seres que vêm para contribuir com o crescimento da nossa Terra, do nosso planeta, né? Tanto com o crescimento da sociedade, da tecnologia, na área da saúde, da cultura, enfim, de várias coisas, principalmente dos conceitos, de novos valores, né? Mas acredito sim que existam outros seres que venham através dos nossos recursos, que venham pelos nossos recursos e podem usar a ganância do homem para obter esses recursos e o nosso planeta chegar a um ponto de acabar.
por conta disso. Bom, pessoal, essa é a hora que eu peço pra você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, compartilha esse vídeo com quem você quiser aí, tá? Comenta, curte. Quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai indicar para mais pessoas, tá? E o assunto era esse, espero que vocês tenham gostado. E daqui uns dias a gente já vai estar de novo aí com outro vídeo. E um bom seja lá o que vocês estejam fazendo e namastê. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aproveita que vocês acabaram de assistir esse vídeo e curte mais esse outro aí, ó. E esse outro, se inscreve no nosso canal aí, se divirtam e aproveitem.